vamos fechar alguns artigos aqui, para a gente poder passar lá no mandado de segurança para ver uns artigos que são importantes, depois a gente dá uma olhada nesses exercícios. De qualquer maneira, como eu já sei que é sempre muito corrido, né? Muita informação em pouco tempo. Dar aula é isso mesmo, concurso é isso, é muita coisa, a gente não tem tempo. Eu trouxe as questões, mas eu já trouxe as questões, eu tenho aqui também o gabarito das questões, porque às vezes a aula acaba, não dá tempo, eu já deixo o gabarito aí, e aí vocês não ficam, não tem nada mais frustrante que da questão que não tem resposta, né? A gente tem que ficar procurando a resposta na internet. Então vamos fechar aqui, tá? Artigos assim, indispensáveis. O artigo 10 diz aqui, ó, as partes só pagarão custas e preparo ao final. Ele diz afinal, mas é um erro, né? Ao final. Então o que ele está querendo dizer? Para propor ação, inicialmente, né, eu não vou ter que desembolsar nada. Eu vou lá, cidadão, propõe ação, a coisa vai acontecendo e ao final, né, a despesa é paga no final, né? Quem perde, paga. E aí, no final, a gente vai ver como é que vai acontecer. Depois aqui, o que é mais importante, que eu acho que é bem, assim, sempre perguntado. Tirando a questão da legitimidade, que é aquele papo, né, entre 16 e 18, a gente tem que tomar cuidado. Tirando aqueles prazos que são estranhos, né, da contestação 20 mais 20, eu acho esse momento aqui, que é o momento da sentença, da coisa julgada, é o momento mais sensível. Por quê? Porque aí é o momento que é diferente do Código de Processo Civil. Porque aí ele tem um tratamento diferenciado, a coisa julgada nas ações coletivas é diferente. Então esse aí é que eu acho foco total. Aí ele diz aqui, ó, a sentença que, 11, a sentença que julgando procedente a ação popular decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e, de novo, ó, os beneficiários dele. Ressalvada a ação regressiva. A ação regressiva, ela acontecerá, é o 11. A ação regressiva acontecerá, o 11 é um artigo grandão. Então ele está dizendo o basicão, aquilo que a gente já, pelo menos aqui, nós que já estudamos processo civil, a gente tem essa ideia, lembra? Quem perde, paga. Mas ele fala aqui no ressalvado, tá vendo? Ação regressiva. Ação regressiva, né, é aquela ação de regresso. É quando às vezes você paga sozinho e tem direito de regredir em relação às outras pessoas. Então isso poderia aparecer de várias formas, até naquela situação que a gente viu anteriormente, em que a própria lei diz, olha, se você, autor, tiver dificuldade em identificar, né, a todo mundo, vai com quem você encontrou e propõe ação. E aí pode ser que a ação venha a ser proposta, o curso, né, o processo se desenvolve e ao final vem uma condenação. E aí algumas pessoas que deveriam, mas não estão ali naquele processo, elas não serão condenadas, né? A sentença não vai ter, né, todos os nomes ali. E aí, se porventura você paga sozinho aquele montante, você tem condições de depois fazer o quê? Entrar com uma ação regressiva, uma ação de regresso, para cobrar parte dos outros que não foram condenados. A ideia é essa. Então, exerce direito de regresso nessas situações, quando você paga sozinho, e aí você vai cobrar dos outros a cota parte, né? E é por isso que ele diz, tá vendo? Ressalvada. Por quê? Porque ele sabe que no momento anterior, ele abriu a possibilidade de você propor uma ação, e no entanto não estarem todos ali. Isso não pode ser um obstáculo para o autor, mas também em relação ao réu, né? O que vai acontecer? Vai pagar sozinho? Então, ele tem o direito de, se ele foi condenado a pagar, exercer o direito de regresso. É nesse sentido, tá? Depois, o 12 diz, a sentença incluirá sempre na condenação dos réus o pagamento ao autor das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como honorários. Foi aquilo que eu falei, quem perde, paga. A questão é essa. Né? Ninguém pagou no início, o autor não propôs ação, propôs ação, não pagou, e aí ao final, vitorioso, a sentença tem que ter. Por que ele diz que na sentença tem que estar tudo escrito? Porque a sentença é um título. E aí na sentença tem que constar exatamente a condenação, e se existir, né, despesas sim, e custas sim, e honorários também. Cada item disso, né, tem uma natureza distinta. Então o título tem que ter
todos esses capítulos, para que na hora que se, né, exija aquele cumprimento, o pagamento, não pode deixar nada de fora. Né? Não pode deixar nada de fora. Então, ele é bem até didático, né, nesse sentido. Sim, a sentença é título executivo. Né? Então, quem perde, paga. É o raciocínio do 85. Quem perde, paga. É a mesma coisa. Tá? Aí ele diz aqui, ó, 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar ali de manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas, está vendo? Isso aí é uma hipótese litigância de má-fé dessa lei. Né? Litígio temerária é uma hipótese de uma conduta de litigância de má-fé. Mas essa multa nesse valor, né, 10 vezes, não é o que diz o Código de Processo Civil. Então aí você tem uma situação que se sobrepõe ao Código de Processo Civil. Você tem aí um valor diferenciado. Isso aí, litígio temerária, é litigância de má-fé. É litigância de má-fé, tá? O juizado é assim também, lembra? O juizado, desde a 9.099, ele deixa bem claro. Você não paga para entrar. Mas nos casos de litigância de má-fé, tu vai pagar a conta. Foi lá para ficar ocupando todo mundo, perturbando, paga uma multa no final. Não paga na entrada, paga na saída, né? É mais ou menos isso. Mas aí você tem um valor bem diferenciado. Depois aqui, ó, 16, 17, 16, 18 e 19. Para mim são os mais perguntáveis, assim, tá? Depois de legitimidade e tudo mais, são os mais perguntáveis. O 16 diz assim, ó, caso decorridos 60 dias da publicação, a gente já viu, né, da sentença condenatória, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, leia-se, né, cumprimento de sentença, trazendo para os dias atuais, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Isso a gente já viu. Então, na inércia do autor, né, na inércia daquele que deu o pontapé inicial, daquele que propôs a ação, o Ministério Público vai, né, ali, entra em campo e ele vai dar seguimento. Tá? O 18 e 19 é a questão da coisa julgada nas ações coletivas. Então, ele diz aqui, 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, ou seja, se há uma sentença de procedência, né, transitada e julgada, pronto, ela se, né, estende a todos, ou seja, oponível erga omnes, né, de uma maneira geral, alcançando a todos, ou seja, coisa julgada material, imutável, indiscutível, blá, blá, blá. Agora, se você tem aqui, ó, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiências de prova. Nesse caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. Então, o que acontece aqui? Aqui você tem um tratamento diferenciado. Quando a gente estuda a sentença no processo civil, né, o esquema é o mesmo, né? A sentença tem relatório, a fundamentação, que é a parte onde tem, né, a motivação lá, e o dispositivo. No Código de Processo Civil, a gente só recorre daqui, do dispositivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o autor tenha trazido, o réu tenha oferecido ali algumas defesas. E o juiz julgou improcedente, e aí o réu se livrou, né? O autor perde, o réu se livra por uma das hipóteses. Então, o que acontece? Quem perdeu foi o autor. Quem tem interesse recursal é o autor. O réu não tem. Aí poderia o réu recorrer porque ele queria que o juiz tivesse decidido pela outra defesa? Não, a gente aprendeu que não. Por quê? Porque isso aqui não importa. O que importa é isso aqui. Quem ganhou, quem perdeu, na medida que ganhou e perdeu, você só pode recorrer do dispositivo da sentença. E é assim que é. A fundamentação, ela não pode ser discutida aqui.
Nesse tipo de ação, ela é verificada, porque ele diz, olha, se for por deficiência, insuficiência de provas, isso vai estar escrito aonde? Aqui, porque ele vai dizer, diante da insuficiência de provas, julgo improcedente o pedido, mais ou menos assim, diria ele. Então, a questão da insuficiência ou da deficiência, que é a palavra que ele usa aí, aparece aonde? Na fundamentação. Então faz diferença. Então não basta você ver só o dispositivo. Improcedência. Não, vai dizer, mas depende, mas é improcedência por quê? Porque ele não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, lembra? Quem alega tem que provar, o outro não provou, não vai ganhar, é simples assim. Mas ele não provou. E o outro, por outro lado, também não derrubou nenhuma das alegações. Então ficou assim, então na dúvida eu vou julgar improcedente porque eu não sei. Quando isso acontece, a porta fica aberta, tá vendo? Aquele não, mas outro cidadão poderá. Isso é um tratamento que só existe o quê? Nas ações coletivas, isso não tem no processo individual. No individual não tem. Tanto faz se foi por insuficiência ou por outra razão, se o juiz julgar improcedente no processo civil, é do jeito que é. Ninguém vai poder fazer de outra forma e recorre quem tiver interesse. Aqui não. Não, já teve a decisão, não. Você tem que propor, mas tem que ser o outro, para aquele não. Não pode ficar repetindo, porque senão vai ser a mesma frustração, porque o anterior não deu em nada. Por isso que ele diz, valendo-se de prova nova. Tem que trazer alguma coisa que traga um desfecho diferente, para bem ou para mal, mas que não caia de novo na insuficiência de prova, senão a gente ficaria rodando ali e não ia chegar. Mas isso é um tratamento diferenciado, ou seja, quando sai no processo civil procedência, improcedência, a gente só olha para esse resultado. Procedência, o outro recorre. Improcedência, eu recorro, entendeu? O raciocínio é esse. Ninguém vem olhar aqui quais foram os motivos. A gente sabe que tem que ter os motivos, porque as decisões têm que ser o quê? Fundamentadas. Mas a fundamentação não é objeto de recurso. Eu não posso recorrer porque o juiz acolheu a minha alegação de pagamento, mas não acolheu a minha alegação de prescrição, entendeu? De repente, lá na minha defesa, eu aleguei que já tinha pago, mas se não paguei está prescrito, porque o réu pode, né, fazer essas coisas. Eu tenho duas alegações. O juiz acolheu o pagamento, queria que ele tivesse acolhido prescrição. Sei lá, na cabeça do réu. Essa discussão não vai acontecer. Eu não tenho interesse processual de recorrer da fundamentação porque ele fundamentou por um motivo e eu queria que ele fundamentasse em outro. Isso não existe em processo civil. Não se recorre da fundamentação. Mas nesse caso aqui, ele diz o motivo, ele diz, olha, mas se na fundamentação o motivo for esse, outra pessoa pode propor ação. Ou seja, não há coisa julgada erga omnes, entendeu? Não haverá esse efeito que se estende. Aquilo vai ficar restrito àquele, mas outro cidadão, desde que, valendo-se de prova nova, mas eu vou poder novamente propor ação popular em face daquele ente. A coisa julgada se faz entre as partes, se faz em relação a você, mas não vai se estender. Por quê? É diferente. No Código de Processo Civil, a gente aprendeu, a coisa julgada se faz entre as partes às quais é dada. Então, a coisa julgada só atinge aquelas partes que participaram do processo, lembra? Mas é a regra do processo civil. Vem as ações coletivas, né, o processo coletivo, aí já tem essa coisa do erga omnes. Por quê? Porque o processo é coletivo, transcende, né, aquela pessoa. Então a regra qual é? É procedência ou improcedência, erga omnes. É para todo mundo, é um ponto final geral, No caso da coletiva que eles são determinados, eu digo geral no sentido que para aquela classe, para aquele grupo que é atingido. Vamos imaginar que fosse uma ação que envolvesse os aposentados, entendeu? São determináveis, né? São os aposentados, toda a classe dos aposentados. Então, se for procedência ou improcedência, aquela decisão valerá para todos, eles não vão mais poder propor aquela ação. Mas, se for por insuficiência, a porta fica aberta. A coisa julgada não será erga omnes, ela fica interpartes. É uma exceção, que no processo coletivo não era para ser interpartes. Interpartes é no CPC.
É um tratamento diferenciado. Aí eles adoram perguntar isso em prova, que é mais difícil. Pô, se você nem estudou o processo civil para entender o interparte, fica mais difícil entender isso. Porque você tem que partir da regra para algo excepcional. Isso é algo excepcional. É eu olhar, abrindo ali a fundamentação, dizendo, mas qual foi o fundamento mesmo? Esse. Então pode propor ação. Esse. Então ninguém pode mais. Entendeu? Então depende do que está ali dentro, é erga omnes ou não. No processo civil, o que acontece? Eu falo brincando, às vezes, na graduação. Processo civil... Às vezes eu falo brincando para o aluno assim, não sei se desanima, né? Mas eu falo para o aluno assim, gente, olha só, processo civil é a matemática do direito. Porque ele exige raciocínio, entendeu? Processo civil é um sistema, é igualzinho uma equação, que quando você muda o sinal dá tudo ruim. O processo também é assim, se você não entender a sequência dos atos, você erra, você não consegue entender. Porque é um sistema, é diferente do direito material. O direito material, direito civil, direito penal, administrativo e constitucional, é um conforto. Você abre o código e diz, vou estudar a parte geral. E vai, tem começo, meio e fim, né? Foi. Aí você diz, eu vou me especializar em direito de família. Ok, é um mundinho fechado. Você que estuda direito de família e odeia, por exemplo, você estava falando no intervalo, odeia direitos reais, que eu também, odeia direitos reais, reintegração de posse, manutenção, não é? Eu me lembrei dele, ele falou, também não gosto não de direitos reais, mas às vezes eu dou aula de processório, fazer o quê, né? Processo, tem que ser. Mas quando você dá aula de família, você diz, meu Deus, graças a Deus eu não preciso mais pensar, né? Você pode se dar o luxo. Agora, quando você estuda o processo civil, você não pode se dar o luxo. Eu acho engraçado, mas às vezes acontecem umas coisas estranhas na faculdade, os professores diziam, você é professora de quê? Eu disse, de processo civil. Qual parte do processo? Eu falei, gente, de processo civil. Eu não posso ser professora de um pedaço, estou dando aula, e aí o aluno fala, eu digo, não, eu só dou aula até a resposta do réu. Daí para frente não me perguntem. Só faço de recurso, sem nada de petição inicial, só recurso. Não existe isso. Você não tem essa saída, é um bloco. É um sistema. Só que é um sistema que não está na ordem. Eu já visto que, se você pegar o Código de Processo Civil, por exemplo, a citação, ela vem antes da petição inicial, geograficamente no Código. A citação está no 238, a petição inicial está no 319. Mas ela não acontece depois? Sim. Então é diferente, porque citação pertence ao tema atos de comunicação processual, que vem antes do tema petição inicial. Então o processo começa no 318, com a petição inicial. O que está antes ali é inteligente do processo. É assim, então não é fácil encaixar isso na cabeça. Mas depois que você entende, é muito lógico. Depois que vai... Não, se não souber, está perdido. Se perde. Mas depois que absorve, vai. Porque aí você, na sua cabeça, vai ligando uma coisa na outra, vai ligando uma coisa na outra. Aí vai, entendeu? A gambiarra pega ali e vai. Mas você tem que fazer essa ligação mentalmente. Então, às vezes, é mais difícil. E o que acontece? Quando eles colocam processo civil nos editais, estão nem aí para quem estuda direito ou não. Não pense que, porque é técnico, que alguém vai, assim, colocar um processo civil facinho. Não tem jeito. É processo civil ou não é. É o que é. Não dá muito para facilitar. Então, é luta mesmo. Tem que... sim, porque eu falei do 16, do 18... Se o valor da... sim, exato, boa. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Na realidade, é uma imprecisão. É uma imprecisão, porque a gente não apura valor na execução, porque para você executar precisa saber o valor. Como é que você vai começar uma execução que não tem valor? Então o valor é apurado em liquidação. Liquidação, sentença está no artigo 509 até o 512.
E ele está dentro, né? Ele já foi um processo separado, agora ele é uma etapa. Então, você tem conhecimento, sentença. Liquidação de sentença, cumprimento de sentença. Ele vem na mesma linha, no mesmo juízo, mas é uma fase. Conhecimento e execução. E o cumprimento de sentença. Eu não acho que assim, ele é um procedimento e tudo dentro do mesmo processo. É um procedimento de liquidação, mas ele está dentro do mesmo processo, porque ele não está. Ele é uma etapa, eu entendo como uma etapa. Então, às vezes você tem duas: conhecimento, cumprimento de sentença. Às vezes você tem três: conhecimento, liquidação e cumprimento de sentença. É um procedimento dentro do processo. Como o cumprimento de sentença é um procedimento dentro do mesmo processo. Mas o Câmara é um caso à parte. O Câmara, ele é sempre do contra. Ele sempre do contra. Ele sempre pensa alguma coisa sozinho. Ele é ótimo, mas ele sempre pensa alguma coisa sozinho. Ele é polêmico, sempre. Sempre foi, né? Sempre foi. E aqui é o último artigo, 19, quando ele diz: a sentença que concluir pela carência é justamente o quê? Falta de condição, né? Essa expressão, ela é mais antiguinha mesmo, sabe? Carência de ação é falta de condição, ou seja, faltou algum requisito que acarretou o quê? Uma extinção do processo sem resolução de mérito, lá pelo 485. Então ele diz: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, daqui julgar a ação procedente. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: como a gente sabe que o lado de lá, o polo passivo aqui, normalmente, né, é o ente. E aí tem essa questão da remessa obrigatória, duplo grau de jurisdição, que nada mais é do que uma condição de eficácia da sentença. É isso que é essa remessa obrigatória, tá? Porque antigamente chamava de recurso de ofício, mas essa expressão sempre foi muito mal falada, muito mal vista, porque a gente aprende recurso e quando aprende, a primeira coisa que a gente tem lá nos conceitos é recurso, diria o Barbosa Moreira, recurso é um remédio voluntário. Por que é voluntário? Porque ninguém é obrigado a recorrer. Recurso é um prolongamento do direito de ação. Também ninguém é obrigado a exercer o direito de ação. Então, é um ato voluntário. Então, falar em recurso de ofício sempre foi uma coisa absolutamente contrária à essência do recurso. Segundo, essa remessa, ela é feita por quem? Pelo julgador. Ele profere a sentença, ele condena, ele mesmo tem que fazer o quê? Encaminhar. Então, se é ele mesmo que encaminha, no caso o juiz, você olha lá no código e você vai ver também que o juiz não tem legitimidade para recorrer. Então, nunca fez sentido, né, essa expressão recurso de ofício. Então, não é. A remessa necessária não é um recurso. Ela é uma condição de eficácia da sentença. Porque ele mesmo diz aqui que ela não vai produzir efeito enquanto não for confirmada, tá vendo? Então, os efeitos estão o quê? Suspensos, até que seja confirmado. É uma condição suspensiva. Lembra de direito civil? Isso a gente põe em direito civil, com as condições, lembra? Suspensiva. Isso é uma condição suspensiva. Ou seja, você ganha, mas não leva. É o famoso ganha, mas não leva. Você ganhou, ficou feliz, mas senta para esperar, porque você não pode se mexer enquanto não confirmar. E também não pode, como a gente disse antes do intervalo, além de aguardar o duplo grau, tem que aguardar o trânsito em julgado, porque também não adianta ser ansioso, porque quando é ao lado de lá, né, a fazenda pública, por exemplo, não adianta que você não consegue o cumprimento de sentença antes do momento oportuno. E o momento oportuno é um trânsito em julgado. Então, eu acho perigosos esses artigos, 16, 18, 19, eu acho bem perigosos, perguntáveis, assim, entendeu? Não, o que acontece? O prazo do recurso é o prazo. Vamos lá, apelação, né, da sentença cabe apelação. 15 dias para mim, prazo em dobro para eles. Prazo diferenciado, prazo em dobro. Mas aí o que acontece? Existe uma questão que é a do juízo também. O juiz é que é incumbido de fazer remessa. Se ele não faz, lá de cima manda buscar.
Porque senão ele vai ficar aqui, vai acabar o prazo do recurso, ele vai ficar aqui, entendeu? Então, ele também tem que encaminhar, porque caso ele não encaminhe, né, ele vai receber um convite, uma chamada, pega mal, né, de cima para baixo. Ele tem que encaminhar, senão o tribunal pode avocar, né? Quando ele chama assim, chamar para si, o tribunal vai avocar. Vai dizer, e aí? Vai mandar remessa não? Vai ficar embarreirando aí o processo? E aí? É mais ou menos isso. Tranquilos? Então vamos dar uma olhada aí no mandado de segurança. E depois a gente vai complementando com as questões. Olha só. Mandado de segurança também não é uma lei extremamente, né, extensa, não. E aqui o que tem de muito, muito importante, tá? O cabimento, no artigo 1º, né? Quando é que cabe mandado de segurança? Então ele diz aqui, conceder-se-á para proteger direito líquido e certo, não amparado habeas corpus e habeas data, sempre que ilegalmente. Então você tem, né, duas questões, ilegalidade, abuso de poder, né? Qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrer. Então, sofrer violação é o mandado de segurança repressivo. A ameaça é o mandado de segurança preventivo. Então, nesse artigo 1º aí, várias informações, né? Artigo importante. Várias informações. Aí ele diz aqui, ó. Ainda no artigo 1º ele diz, tá vendo? Sofrer, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerce. Um problema também do mandado de segurança é a legitimidade passiva, porque às vezes a gente tem dúvidas, né? Às vezes a autoridade coatora não é necessariamente aquela pessoa que está na sua frente impedindo você, por exemplo, de fazer alguma coisa. Normalmente aquela pessoa está o quê? Sei lá, ali atendendo um comando, né? Ela está ali, né, sob as ordens de alguém. Então tem que ter cuidado também em relação à autoridade coatora. Então eu tenho que olhar sempre que tipo de situação e às vezes quais são, né, a que quadro, a que ente, né, aquela pessoa está vinculada. Por quê? Porque quando você vem com o mandado de segurança e o juiz determina, né, uma ordem, porque o mandado de segurança é a jurisdição civil, mas essa ação mandamental, há quem entenda que a sentença é constitucional, mas eu digo, mas ela é mandamental porque ela emite uma ordem. E na classificação de sentenças, há quem entenda que a sentença do mandado de segurança é uma sentença mandamental, porque ele tem essa característica de emitir uma ordem. E o importante de você saber quem é a autoridade coatora é que quando ele emitir essa ordem, a ordem tem que ser para a pessoa que pode desfazer o ato. Então, é aquela que faz e a que desfaz. Então, muitas vezes a pessoa que no primeiro momento está na sua frente, ela até realizou, ela até praticou, mas sob ordens. Ela não tem como desfazer. É exatamente isso. Então, como a gente nunca sabe do jeito que a questão aparece, então, para alguns, a natureza da sentença ela é uma sentença mandamental, ou seja, ela é diferente da condenatória. É diferente da condenatória, né? Agora, se você estudar pelo livro do Câmara, ele vai dizer que não existe essa classificação mandamental. Mas para que isso? Para que isso? Está estendendo, inventando. Então, para o Câmara, ela é condenatória, porque ela condena uma obrigação de fazer, ou desfazer, ou não fazer. Para ele é condenatória. Então, assim, vai depender, entendeu? Mas se de repente você se deparar com essa expressão, né? Uma sentença mandamental, tá ok, é isso mesmo. Ela emite uma ordem para que se faça, desfaça, refaça, enfim. Uma ordem para a autoridade coatora, tá? E aqui, ó, no parágrafo 1º, ele estende, tá vendo? Ele diz, equipara-se as autoridades para efeitos dessa lei representantes dos órgãos, ou órgãos, tá vendo? Partido político, administradores de entidades autárquicas, bem como dirigentes. Agora,
lá no finalzinho ele diz, no exercício de atribuição do poder público. Então, não é qualquer ato. Às vezes, um determinado ato, um ato assim de gestão, aquilo não dá ensejo a esse tipo de ação. Então, tem que ser uma ilegalidade, tem que ser um abuso de poder dentro da atribuição ali, né, daquela autarquia, dentro de uma atribuição de poder público, senão ele descaracteriza. Então, ele chama atenção. Então, esse parágrafo primeiro, a gente também tem que ter carinho aqui, tá? Depois ele diz aqui, ó, deixa eu ver se os outros que eu marquei, diga. Volta lá. Ele diz, ó, dirigentes das pessoas. Isso. Entendeu? Tem que ser aquela pessoa, por exemplo, a pessoa está ali numa autarquia, né? Ele está ali dentro, vinculado ao INSS, por exemplo, é uma autarquia federal. E aí você tem ali um ato praticado por alguém que está te atendendo, entendeu? Que você identifica ali como uma ilegalidade. Tudo bem, se é uma ilegalidade, se ele está ali atuando, né, dentro daquela atribuição dele, tudo bem. Mas nem todas as situações caracterizam atos que foram praticados dentro da atribuição. Às vezes você pratica um ato fora da atribuição, você está fazendo uma outra coisa que não está vinculada, que não está ligada à sua atribuição. Então não é só porque ele está ali, ele trabalha no INSS, ele faz parte dos quadros, que vai valer, né, que vai ter possibilidade de você entrar com mandado de segurança em face do INSS dele, porque o ato... pois é. Então tem algumas coisas que não são exatamente caracterizados como, né, aquele ato que representa uma ilegalidade, um abuso de poder. É mais ou menos isso. Muito embora seja um abuso, né, levar um ano... Não deixa de ser, mas tem certas coisas que não. Então ele fala, mas tem que estar no exercício das suas atribuições, senão isso não vai funcionar, é nesse sentido. E depois aqui, o artigo 4º diz assim, em caso de urgência, é permitido observar os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico. Lembra, essa lei também é antiguinha, né? É 2009. Nem tinha ainda a lei, né, do processo eletrônico, então, assim, é 2009. Então, a gente tem que ficar atento, porque vai que aparece na prova radiograma, fazer credo, né, nunca vi isso. Pô, mas aí está escrito, e não mudou ainda, não foi assim, a lei não foi alterada, né, não foi modernizada, tá valendo. Então, ainda que a gente não tenha visto, está escrito aí, pode ser, tá? Depois aqui ele repete, poderá o juiz em caso de urgência notificar a autoridade por telegrama, radiograma. Então ali você tem práticas que você não vê no dia a dia, né? A questão de ter 5 dias para encaminhar, né, o documento original, essas coisas. Lembra, no tempo do fax, nem sei se vocês lembram disso, mas no tempo do fax era assim, você passava um fax, depois você tinha que juntar o documento original, porque o fax se apagava. Então, você se socorria, mandava aquele documento à distância, né? Alguém já viu na vida um fax? Mas já ouviu falar, né? Então, você mandava o documento. Era um trambolho, fazia um... Fazia um barulhinho. Meu pai tinha no escritório. Era incrível, assim, era uma coisa super na época. E aí você manda... Aí ele mandava o documento. E aí, manda o fax. Mas ele apagava. Então, existia essa necessidade de você depois juntar o documento original, entendeu? Senão, você ia ter um documento que daqui a pouco era um papel em branco. Porque ele apagava. São coisas estranhas hoje em dia de pensar, mas é o que está escrito aqui, porque ele dá um prazo de 5 dias, tá vendo? É por isso. Você tinha que levar o documento. Então, você despachava o documento na pressa e tudo mais, para não perder o prazo. Qual? Terceiro. Em condições... Terceiro, poderá impetrar o mandado a favor se o seu titular não fizer. O que acontece? Ali, você pode
né, lançar mão, porque se o seu titular não fizer, você lança a mão, porque isso aí é a mesma coisa, é um procedimento especial e é uma ação que, da mesma forma, não deixa de ser um instrumento de democracia. Né? Então, quando ele fala que um terceiro poderá, se o seu titular não fizer, é justamente para garantir o prazo, mas a gente tem um prazo, que é aquele outro prazo do artigo 23, que está logo abaixo aí mencionado, que eu pulei ele porque eu só ia falar do prazo depois, mas ele está mencionado aí. O prazo do artigo 23, está vendo no parágrafo? O exercício do direito previsto submete-se ao prazo fixado, está vendo? Do artigo 23. Então, ali é como se fosse assim, uma medida de urgência para evitar justamente o quê? A perda do prazo. Porque o artigo 23, que é o prazo tão badalado, né, tão falado, do mandado de segurança, prazo de 120 dias, o prazo é decadencial. E se você deixar de aproveitar esse prazo, você perde o direito à via mandamental. A sua pretensão não é arranhada, mas o direito de utilizar o mandado de segurança, ele desaparece. Então, aí é uma medida, assim, que está meio que socorrendo ali, entendeu? Mas ele logo diz, mas é dentro do prazo de 120 dias, senão já era. Já era, que é o artigo 23. Então, é um prazo decadencial. O que acontece? O prazo do mandado de segurança é um prazo decadencial. Não está escrito aí, mas a gente sabe que é. Por quê? Porque é prazo de propositura da ação. Não existem muitos prazos de propositura da ação. Poucos exemplos. A gente tem, por exemplo, a ação rescisória, né, que tem um prazo decadencial de 2 anos, com o novo código pode até ser 5, né, ele estendeu ali. A gente conhece o prazo da ação anulatória lá no Código Civil, lá no artigo 178, se não me engano, ele diz, o prazo para ação anulatória, lá dos vícios de consentimento, erro, dolo, aquela coisa toda, ele diz, o prazo é de 4 anos, mas no Código Civil ele diz, decadencial, no Código Civil diz. Na ação rescisória ele também diz que o prazo é de 2 anos decadencial. Então, de vez em quando você tem um prazo de propositura da ação, não é comum ter. Os prazos que a gente tem muito aí que nos preocupam são os prazos de prescrição, né? Fica mais na cabeça. Por quê? Porque o Código Civil tem um montão ali escrito, né? Prescreve em. E quando não tem, ele diz, quando não tem, prescreve em 10 anos. Pronto, fechou. Então, sempre terá prazo de prescrição para a pretensão, que não tem nada a ver com esse prazo daí, porque a minha pretensão, de seja lá o que for, através desse mandado de segurança, ele não fica prejudicada. Eu posso exigir, né, a minha pretensão, eu posso levar aquela minha pretensão em juízo, eu só não posso mais lançar mão do mandado de segurança. Então, eu posso propor uma ação de conhecimento, mas também não me impede, que às vezes as pessoas acham que sim, mas não, existia um tempo que era mais difícil, mas hoje em dia a gente sabe que não. Eu posso, entro com ação, o mandado de segurança é melhor, porque ele tem uma celeridade, tem prioridade, né, de tramitação. Mas se perco esse prazo, eu posso entrar com uma ação de conhecimento e nada me impede também de lançar mão de medidas de urgência, liminares, parará. Isso tudo cabe. Existe um tempo que não. Existe um tempo que parecia que liminar só cabia no mandado de segurança nas ações possessórias. Porque estava escrito, parecia que pertencia a eles. Mas não. Liminar é uma medida, né, que é requerida, e se for o caso concedida, no início, antes de citar. A liminar é antes de citar, é no início do processo. Mas para ter liminar de qualquer coisa. É porque existia um tempo que não. Mas aí depois que foi para o Código de Processo Civil, aí apareceu 273, aí apareceu antecipação, aí todo mundo foi entendendo que não pertencia só às possessórias e ao mandado de segurança, porque parecia que pertencia a eles. Mas não. Então, eu poderia entrar com uma ação. Da mesma forma, a possessória não diz? A liminar que está lá nas ações possessórias, eu odeio, mas eu lembro dos artigos. É o 528, eu odeio. Mas eu lembro. Aí lá ele diz, a liminar, que eu só posso pedir com menos de 1 ano e dia, lembra daquele negócio? Posse nova, posse velha? 1 ano e 1 dia.
Posse imóvel é menos de 1 ano e 1 dia. Então, assim, eu perco a liminar? Eu perco aquela liminar lá do 528. Mas, se eu vou propor ação pelo procedimento comum, o que é que me impede de pedir uma antecipação, entendeu? Já foi o tempo que isso era, assim, incrível, entendeu? Não traz, não. Pode, né? Porque entendeu-se que não era um privilégio só daquele procedimento. Então pode, né? Então pode. Então não é uma coisa que é própria do procedimento. Lógico que o artigo 5º a gente não pode deixar nunca de ver, que é o que trata, né? Não se considera mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Esse aí também aparece bem, hein? O artigo 5º aparece bem nas questões de prova. Eu identifiquei, tá? Que eu fui marcando os artigos que eu vi questões recorrentes, né? Aqui eu vi, né, decisão judicial da qual caiba recurso. Por quê? Para evitar usar o mandado de segurança como substitutivo, né, sucedâneo de recurso. Se tem recurso, eu tenho que usar o recurso. O mandado de segurança tem um outro, né, objetivo, não é para ficar usando de qualquer jeito. A ideia é essa. E decisão judicial transitada em julgado. Porque das decisões judiciais transitadas em julgados, ou eu posso lançar mão de uma ação rescisória, ou eu posso lançar mão, né, de uma ação anulatória, dependendo da situação. Mas eu não posso ficar usando mandado de segurança para qualquer coisa. Então, ali ele já exclui. Então, esse artigo 5º é bom para estudar, porque eu vi que ele é perguntável bastante, tá? Depois aqui eu tinha marcado... o artigo 6º, ele vai falar da petição inicial. Não tem nada de extremamente complexo, porque a petição inicial vai ser feita do jeito que ensina o Código de Processo Civil. Aqui, só por uma questão de formalidade, ele fala, tá vendo? Será apresentado em 2 vias. Por quê? Porque ele está pensando no tempo que você leva... o papel, contrafé, aquela coisa toda. Então, tá assim, meio voltando no tempo aqui, tá? Depois aqui, aquele que fala da autoridade coatora, que é importante. Parágrafo 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem, tá vendo? Para a sua prática. Então, a questão é essa. Pode ser que quem praticou efetivamente seja a pessoa que tem o poder de desfazer. Às vezes não. Então, às vezes você pode ter a pessoa que praticou, mas a pessoa que deu a ordem. E aí a pessoa que deu a ordem é que é a autoridade que vai receber a ordem para desfazer. Porque aqui está simplesmente ali cumprindo uma ordem, ela não tem como, apesar dela ter sido ali, né, o instrumento daquela ilegalidade, daquele abuso de poder, mas ela não tem como desfazer. Por isso que ele diz, a pessoa que praticou ou aquela de onde, né, emanou aquela ordem. Então isso aqui é importante. O parágrafo 5º, maior cuidado, porque de novo, ele remete para o Código de Processo Civil que não existe mais, né? Não existe mais aqui, e ele fala, né, do artigo do artigo 267. Qual é o correspondente? É o 485, que ele diz denega-se o mandato. Denegar é extinguir o processo sem resolução de mérito. 485. Porque aí na lei está o 267, já foi. O artigo da extinção do processo sem resolução de mérito é o artigo 485. Né? E aí a gente tem que tomar maior cuidado que essa palavrinha denegar, ela nos leva a uma outra lembrança que não podemos esquecer porque cai muito em prova. O que acontece? Da decisão, né, que denega o mandado de segurança, se for do juiz aqui, tudo bem de apelação, mas se você tem mandado de segurança e essa decisão é proferida pelos tribunais, o recurso é outro, é recurso ordinário. Isso também é bem perguntado. Isso é bem perguntado. E a palavra-chave é da decisão denegatória proferida em mandado de segurança pelo TJ, RJ, caberá o quê?
recurso ordinário para o STJ. E da decisão denegatória, mandado de segurança do STJ, recurso ordinário para o STF. Então a gente tem que ficar ligado nisso. A palavra-chave é denegatória, mas eu já vi uma questão antiga, essa questão tem um tempão, mas maldosa. Ela criou um contexto e ali no enunciado ele diz: concedida parcialmente a segurança. Então ele evitou falar a palavra denegatória. Ele diz concedida parcialmente a segurança. E aí ele pergunta qual é o recurso cabível. Então o que acontece? Se foi concedido parcialmente é porque foi denegado parcialmente. Isso quer dizer que ambos os lados estão insatisfeitos. Que tudo que é parcial foi um pouco para um pouco para outro, não resolveu a vida de ninguém. Então existe interesse recursal dos dois lados. E aí a resposta era exatamente isso. Em relação à parte que foi denegada, cabe o recurso ordinário. Em relação à parte que foi concedida, cabe recurso especial ou extraordinário. Era a resposta cheia. Porque eu que tive parte, concedida, eu ganhei, eu pedi, ganhei uma parte, o poder público não gostou não. Não gostou não. Então, da parte que concedeu, o poder público vai recorrer através de especial extraordinário. Mas na parte que eu não conseguia, é o denegado, O poder público está feliz, mas eu não estou não. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar com recurso da decisão denegatória, da parte denegatória, é o recurso ordinário. Então, era uma questão assim feita, para te dar uma certa rasteira, porque a gente fica esperando a palavra denegatória e não colocou. Hein? Ele botou concedida parcialmente. Concedida parcialmente foi denegada parcialmente, mas ele não quis botar a palavra denegatória. Foi a intenção era, assim, confundir, Era confundir. O resultado é o mesmo, mas a intenção era, na realidade, confundir ali. Outra coisa importante, deixa eu ver se está aqui na minha folhinha. Falei disso. Aqui, eu assim, me adiantei no prazo, porque... Então, volta lá. A gente estava aqui no parágrafo 5º, tá? Parágrafo 6º. Importante, olha só o que ele diz. O pedido do mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial. Está vendo como aqui ele diz? Dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Ou seja, eu impetrei mandado de segurança e a decisão é pelo 485, extinção do processo sem resolução de mérito. Só que assim, é uma corrida contra o tempo. Essa decisão tem que ter saído já, para dar tempo de eu renovar, consertando, seja lá o que for, que me atrapalhou, que inviabilizou ali, porque é dentro do prazo de 120 dias. Então, é uma possibilidade de você ainda impetrar o mandado de segurança. Então, a decisão, como ele diz, denegatória, com fundamento no 485, se a decisão der tempo, eu posso propor novamente, eu posso impetrar o mandado de segurança. Se não der tempo, aí o outro artigo lá na frente diz que se você perder o prazo, aí você pode propor uma ação, pelo procedimento comum, que ele chamava pelas vias ordinárias. É isso que acontece. Então, assim, aqui é contar com o tempo. Tem que ser muito rápido, porque o prazo está correndo, porque é 120 dias a contar do ato, da ciência do ato. Entrei com mandado de segurança e morri na praia, Ele indeferiu. Se você quiser recorrer, porque aí é uma opção sua. Quando ele denega, ali, quando ele diz, denegou sem apreciar o mérito, é extinção do processo sem resolução de mérito. Aí, assim, então você decide. Se da extinção você vai querer apelar, é uma apelação, tudo bem. Ou você deixa para lá e renova. Mas isso, a renovação tem que ser dentro do prazo de 120 dias. Então, não sei se vai dar tempo. É como se tivesse...
Se apelar já era, porque aí vida que segue, aí vai. Então, às vezes é mais interessante você consertar o que está errado, que foi aquilo que inviabilizou, se der tempo, né? De consertar e tentar novamente. Mas sempre dentro daquele, né, espaço de tempo dos 120 dias, tá? Então, isso é o parágrafo 6º. Depois aqui, importante, parágrafo 1º do artigo 7º já tem um recurso aqui. Parágrafo 1º do artigo 7º, ele diz: da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento. E, de novo, ele faz remissão para o Código Antigo, né? Agravo de instrumento é o artigo 1015 do novo CPC, né? Do CPC atual. Aqui ele faz uma remissão. Então, aqui a gente já tem a previsão de um recurso aqui. Depois, no parágrafo 2º, importante, ele diz: não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias, a reclassificação e equiparação de servidores ou concessão de aumento ou extensão de vantagem. Assim, resumindo, o que ele está querendo dizer aqui? Não será concedida a medida liminar. Por quê? Porque todas essas situações aí têm aquela característica de serem irreversíveis, né? Compensou o crédito, e agora vai descompensar. Porque o que você percebe ali é que são situações de irreversibilidade. Reintegrou, volta, né? Concedeu, volta, deu aumento, tira. Não é uma coisa, entendeu? Que permita, porque no fundo, o que acontece? As liminares, as tutelas de urgência, uma antecipação, tudo isso trabalha com o aspecto, né, provisório. O Câmara que diz temporário. Né? Ele fica um tempão explicando, né, a diferença entre provisório e temporário. Então, o que acontece? São situações que precisam ser confirmadas. E caso não sejam, serão revogadas, ou até modificadas, às vezes não necessariamente revogadas. E aí, algumas situações você não tem como voltar à fita, você não tem como voltar atrás. Então, por exemplo, atualmente no Código de Processo Civil, ele diz: não será concedida antecipação quando se verificar o quê? A irreversibilidade. Aí ele não perdeu tempo elencando, e ele já disse: se é irreversível, eu não posso voltar atrás, então não vou conceder, não. Ele já foi mais, né? Já ampliou para qualquer situação. Falou: é irreversível, o juiz não deve conceder. E aqui o recado é esse. Então não adianta pedir uma liminar para pedir uma compensação. Ele não vai poder fazer, porque depois que ele fizer, ele não tem como desfazer. Então aí é a característica do irreversível. Só que aí ele foi elencando, ao invés dele dizer, não, se considerar liminar, quando se verificar que é irreversível, que é o que o Código de Processo Civil faz, economiza, né? Mas o sentido é esse, é exatamente esse o sentido da irreversibilidade, tá? Depois aqui, ele vai fazer de novo uma remissão para o Código de Processo Civil quando ele diz, parágrafo 5º, as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada e tudo mais. Ou seja, dá no mesmo. Ele está querendo dizer que ele se reporta da mesma forma como é o Código de Processo Civil, mas não esse daí, porque esse daí já morreu. É a Lei 13.105. Essa daí já foi revogada, esse código. E aqui ainda, no parágrafo 3º, ele diz assim, os efeitos da medida liminar, salvo ser revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Então, o que acontece? Normalmente você concede uma liminar, uma medida, né, ali, uma tutela e tudo mais, e ela é provisória. Então, quando chegar no momento da sentença, ela será mantida, ela será revogada, ela será modificada. Então, ele também não está dizendo nada, ele diz que conservam os efeitos até o momento em que o juiz se manifeste sobre aquela medida, entendendo que ela vai se tornar, né,
ali vai estabilizar aquela situação ou não, se ela vai ser revogada, se ela vai ser... Então, assim, não é uma informação nova, a gente tem isso, a gente já tem isso na cabeça. Mas a ideia é essa. As medidas liminares, as medidas cautelares, as medidas antecipatórias, né, pode ser liminar a cautelar, liminar a antecipação, tem essa característica de ser temporárias, duram enquanto os motivos que ensejaram a sua concessão, eles se mantêm. Se deixar de acontecer, ela deixa de existir. É isso. Então, é o que ele está dizendo. Então, vai manter até a sentença, porque é na sentença que ele vai dar a palavra final em relação àquilo ali. Depois aqui, deixa eu ver um outro que eu deixei. O artigo 8º, ele diz assim, será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio a requerimento do MP quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculos ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos de diligência que lhe cumprirem. Ou seja, o que acontece? Quando você requer uma medida, tá? E depois ela não é efetivada, por culpa sua, porque ele diz, está vendo? Deixar de promover. Então, se de alguma forma você criar um obstáculo, essa medida, e quando ele diz, está vendo? Ela caduca. Caducar é perda de efeito. Caducidade é a perda do efeito. Então, às vezes você quer uma medida, mas você mesmo cria um obstáculo, né, a efetivação daquela medida. Então, se você deu causa, o resultado é esse. Perda do efeito. Caduca a medida. É nesse sentido. Vê que o prazo é curto, né? Vê que ali o prazo é curto, tá? Deixa eu ver um outro que eu tinha separado aqui. Aqui. Artigo 14. Da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Só para lembrar, porque a gente ficou falando da apelação toda hora, ela está aí, ó. Ela aí no artigo 14. Tá? E aqui, concedida a segurança, a sentença estará sujeita, olha lá de novo, obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Depois estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Nem precisava dizer isso, né? Mas está escrito aí, lógico, independente do duplo grau, independente da remessa necessária, a parte contrária ali, a autoridade coatora tem direito de recorrer. Não poderia ser diferente, tá? Mas, enfim. E ele diz aqui, ó, a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. É aquilo que eu falei, tá vendo? Então, da sentença cabe apelação. Então, eu poderia, desde já, né, ir executando aquela medida, desde que não seja aquelas hipóteses de reversibilidade, que a gente viu aqui, ó, no artigo 7, parágrafo 2º. Esse aqui, ó, do parágrafo 3º, tem que fazer remissãozinha para o 7, parágrafo 2º. Ele diz, está vendo? A sentença que conceder a seguranta pode ser executada provisoriamente, salvo naqueles casos que não pode não. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Tá? Depois, deixa eu ver o outro artigo que eu tinha tirado, que eu acho que eu já vi perguntar, senão a gente vê. O 18, que fala do recurso ordinário. Olha aí, recurso de novo. Das decisões e mandados de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário quando a ordem for denegada, ou seja, da decisão denegatória proferida pelos tribunais em única, né, aquela coisa toda, caberá o recurso ordinário. É o artigo 18. É o artigo 18. Esse aí é bem possível, né? Esse aí é bom de perguntar também. Todas as remissões que estão aqui não prestam, porque todas as remissões aqui estão no código errado para mim. Então, ele vem até aqui. E depois, no 19, ele diz, a sentença ou acórdão que denegar mandado de segurança
sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie seus direitos e respectivos efeitos patrimoniais. Então, foi aquilo que eu falei. Quando ele extingue sem resolução de mérito, ele não adentrou no mérito, ele não resolveu, né? Ele não se manifestou sobre o seu pedido. Então, você não teve negada, né, a sua pretensão. Ele simplesmente não se manifestou. Então, você pode propor uma ação, não mais o mandado de segurança, mas pode propor uma ação de conhecimento, sem prejuízo até de pedir uma medida de urgência e tudo mais, mas pode. Que é o que comprova justamente o quê? Que a sua pretensão, ela não fica ali, né, prejudicada pelo prazo, pelo tempo, por nada, porque o prazo de 120 dias não diz respeito à sua pretensão. O prazo de 120 dias diz respeito ao prazo para utilização, né, manejo da ação mandamental, que é o mandado de segurança. Diga. Não, pode ser aqui até mais na frente, porque quando ele fala do denegado lá em cima, está lá atrás no 6º, lembra? Que se der tempo, você até pode renovar, pode até tentar. Aquele lá, ele está bem no início do processo, tipo indeferimento da petição inicial, alguma coisa bem no início. Aqui, olha só o que ele diz: da sentença ao acordo que denegar sem decidir o mérito. Mas isso pode ser que tenha sido um pouco mais adiante. Mas às vezes, né, hoje em dia então, a gente tem até o artigo do Código de Processo Civil, né, naqueles 12 primeiros artigos que são super importantes, e ele diz exatamente: as partes têm direito, né, a uma decisão de mérito, tempo razoável, Por quê? Porque não há proveito em você ficar esperando o juiz julgar para no final ele julgar sem resolução de mérito. Então, o que acontece aí? Aí ele caminhou um pouco mais, ele não simplesmente indeferiu. Ele processou ali um pouco mais, mas ele decidiu lá na frente sem resolução de mérito. Ele vai apontar ali alguma outra coisa. É diferente daquele indeferimento lá no início, porque quando ele indefere, ele nem citou o réu. Eu só posso falar em indeferimento antes da citação. Depois da citação, eu falo em extinção do processo. Pode ser pelo mesmo artigo, né? 485. Mas é o momento que faz diferença. Então, aqui, o que ele está querendo dizer? Ele pode ter até despachado a petição, pode ter até encaminhado a notificação para a autoridade coatora, né? Para aquele prazo de resposta, né? Oferecimento de informação, até caminhou. Mas, no momento seguinte, ele entendeu que não tinha ali consistência e tudo mais, e extinguiu sem resolução de mérito, entendeu? Tem que ser um momento depois daquele denegado lá no início, que quer dizer um indeferimento da petição inicial. Tem que ser um momento um pouquinho mais à frente. Mas aí é o que comprova. Mas se ele não entrou, né, não analisou o mérito, se ele não se pronunciou em relação a isso, então você está livre para propor novamente a ação, mas não mais o mandado de segurança. Também, ele extinguiu sem resolução de mérito, mas não pelo motivo assim, de um indeferimento, entendeu? Aí ele deve ter caminhado um pouco mais. É nesse sentido. Que é um total desserviço. Ele caminhar e extinguir o processo sem resolução de mérito, né? É um total desserviço. Você vai ter que propor novamente a ação. E depois, ó, o 21, o 22 e o 20. O 21 e o 22, ele fala do mandado de segurança coletivo. E aqui, veja bem, ó, no parágrafo único do 21, ele vem aqui, ó, explicar para a gente, igualzinho aquele lá do CDC, ele explica aqui, ó, quais são os interesses coletivos, quais são os interesses individuais homogêneos, tá vendo? Que seriam interesses deduzidos em um mandado de segurança coletivo. Então, interesses coletivos, né, são aqueles transindividuais que são determinados. E o individual homogêneo, ele é determinado. Então, isso aí pode ser, tá vendo? Ele diz, os direitos protegidos, eles tutelam, né, a tutela de direitos individuais homogêneos e a tutela dos direitos coletivos. E aqui, ó, o 22, ele diz, no mandado de segurança coletivo,
a sentença fará a coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Por quê? Porque quando você trata de direito coletivo, lembra que eu falei? Os sujeitos são determináveis. E você tem ali provavelmente um grupo, ali normalmente você tem ali um grupo delimitado, uma categoria delimitada. E aí é lógico que aquele resultado só atenderá a ele. Vamos imaginar que fosse o grupo, a categoria dos professores. Porque o sindicato pode fazer isso. O sindicato, por exemplo, nesse caso, ele é o legitimado extraordinário. É um exemplo bom aqui. Do legitimado extraordinário é o sindicato para o mandado de segurança coletivo. Então ele vai, e aí evidentemente aquela decisão só diz respeito aos professores. É aquela categoria, Sim, porque é o sindicato. De fora não. Mas a ideia é essa. Mas determinadas coisas que o sindicato faz, mesmo que você não seja sindicalizado, tu aproveita. Quando eles brigam, decide coletivo, valores e tudo mais, quem é e quem não é, depois que bater o martelo, vai para todo mundo. Tem coisas que assim. Mas no caso de mandado de segurança, coletivo, blá, 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 aí só vai atender a essa categoria. Bem lembrado dos sindicatos, artigo 7º, da Constituição, sim. É um exemplo bom do famoso legitimado extraordinário. É ele. Sim. Não, mas se ele bater o martelo num piso salarial, todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Porque aí, sindicalizado ou não, é o piso da categoria. Se ele meter o pé ali e conseguir alguma coisa... É isso que eu estou falando, mas se fosse um piso salarial, entendeu? Vai ter que se estender a todo mundo, porque não é possível que o empregador vai dizer, tu é sindicalizado? Sim, você é sindicalizado? Não pode. Entendeu? Então tem certas coisas que, independente de ser sindicalizado ou não, vai atender. Mas se for um mandado de segurança, por conta de uma situação, parará, aí acaba, como ele diz, tá vendo? Limitado ao grupo, categoria, classe, que seja. É exatamente isso. Vamos dar uma olhada nas questões aí, senão vocês vão embora tristes se a gente não olhar a questão. Mesmo que não dê tempo, a gente tem as respostas já que eu já deixei. Então aqui ele diz, é viável mandado de segurança, letra A, contra ato do qual cabe, quer dizer, é viável mandado de segurança, é o artigo 5º. É o artigo 5º. Por quê? Porque o artigo 5º vem dizendo, não se concederá mandado de segurança, é o artigo 5º. É viável mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo, com efeito suspensivo, independentemente de caução. E o que ele diz lá, tá vendo? Não é viável, porque é exatamente o que está lá no artigo 5º. Depois, ainda que seja necessário dilação probatória. Não, se tiver dilação probatória, aí já não vai rolar. Contra a decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo, está lá. Contra a decisão judicial transitada em julgado, também está lá. Então só sobrou a letra E. Contra a violação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. É o que nos resta. É por exclusão. É o artigo 5º da Constituição, ali, e também o artigo 5º aqui da lei do mandado de segurança. Na Constituição, artigo 5º, 49. O artigo 5º é imenso, não vai achar nada lá. Depois 2, marque a opção correta. Letra A. O cidadão com 16 anos, mesmo com título de eleitor, não pode propor ação popular. Mentira, a gente acabou de ver que pode. Letra B. O mandado de segurança é meio processual adequado para provar um fato e exigir um direito. Nada a ver. Letra C. Caso a decisão do mandado de segurança seja denegatória,
mesmo não fazendo coisa julgada contra o impetrante, impede o uso da ação própria para a garantia do direito. Não, porque o que vai acontecer? Se não fez coisa julgada para o impetrante, é porque a decisão não foi de mérito. E se ela não foi de mérito, acabamos de ver, eu posso propor novamente a ação. Não mais um mandado de segurança, mas uma outra ação, eu posso sim. Então está furada a letra C. Letra D. Na ação popular, o duplo grau de jurisdição obrigatório em relação à sentença que extingue o processo sem resolução de mérito ou que julga improcedente o pedido do autor e sujeita-se... Ou que julga improcedente o pedido do autor sujeito... Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu estou achando que na hora... Eu acho que tem uma coisa juntando com a outra aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Se estiver errada, eu corrijo e mando para vocês. Tem sim, porque não faz sentido. Ó. O duplo grau de jurisdição não é obrigatório. É obrigatório. Em relação à sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, ou que julga improcedente o pedido do autor, sujeito. Sabe, está mal construído isso aqui, acho que está faltando alguma coisa. Eu acho que talvez na hora que eu selecionei o arquivo e passei, acho que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Deixa anotado aí que eu vou ver e mando uma errata para vocês. Então, alguma coisa que não está anulada, porque nem eu estou entendendo. Isso aqui tem alguma coisa errada na hora de talvez recortar e colar e fazer o arquivo. Eu vou olhar porque eu tenho o original, vou ver o que aconteceu. Aqui. Mas ela também tem, porque eu já deixei ontem. Mas eu deixo aqui minha folhinha se vocês quiserem. Vai que ela não deixou, mas eu deixei para ela ontem também, tá? A defesa dos direitos e garantias constitucionais assegura a proteção das liberdades fundamentais e a dignidade da pessoa, garantindo o pleno exercício de cidadania. Caso determinado contribuinte entenda que teve direito líquido e certo violado por uma autoridade no exercício da função tributária, lembra o lance da atribuição. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que poderá, para defender seu direito, valer-se de... Essa é fácil, né? Letra A. Letra A. De novo, artigo 5º, lá da Constituição. Artigo 5º, 49. Davi, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi instado a se manifestar em 3 diferentes mandados de segurança, impetrados por particulares, os quais entendem fazer jus a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei 12.016, assinale as hipóteses a seguir. Letra A. Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo mediante caução. Já furou, né? Porque saiu o artigo 5º diz que não. 2. Da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Da decisão judicial transitada em julgado. Não? Mentira, gente. Como é possível isso? E eu peguei isso aqui... não se considerar porque é o artigo 5º. Letra E. Mas tem que ter. Anota aí, letra E. 1, 2 e 3. A opção seria a letra E, 1, 2 e 3. Mas não tem, né, a opção. Não. O certo seria os 3, porque nas 3 situações, né, você vê que a gente já foi lendo e já foi respondendo. Em nenhuma das 3. Né? Em nenhuma das 3. Que engraçado aqui. Vou verificar isso. Depois, 5. J foi aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, dentro do prazo da validade do certame, houve preterição imotivada e arbitrária por parte da administração pública, que contratou servidores a título precário para exercer as funções do cargo para o qual o J estava aprovado. Nossa, uma hipótese que nunca acontece, né? Diante da situação, o J impetrou mandado de segurança pleiteando sua nomeação. Considerando a lei, assinale a alternativa correta.
A autoridade coatora deverá prestar informações no prazo de 15 dias, não. A legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início e contagem do prazo recursal. 3. Não há prazo diferenciado para a prática do ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público no mandado de segurança. É correto afirmar que... eu tinha marcado a B também. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa errada aqui. A legitimidade da pessoa jurídica de direito público, sim, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início de contagem do prazo recursal. Então, assim, num primeiro momento eu também tinha marcado essa aqui, mas vamos ver. José impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao chefe-geral da Polícia Civil. A respeito do mandado de segurança, de acordo com a legislação e com o entendimento do STF e do STJ, assinale a afirmativa correta. O mandado de segurança não será concedido quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo sem efeito suspensivo. É essa mesmo, não? A legitimação processual para recorrer da decisão é da pessoa jurídica de direito público ao que pertence o agente supostamente coator. Diga. Sim, tá, como no artigo 5º, não se concederá. Sem efeito. E lá diz com efeito. Isso. A legitimação processual para recorrer da decisão é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator. C. A desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante, podendo ser manifestada a qualquer tempo, desde que antes da sentença, por favor. O termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento do anterior mandado de segurança, que reconheceu o direito, é da data da citação da cobrança. Não. Aqui eu tinha marcado também como entendimento, que é, enfim, no gabarito que eu peguei, era a letra B, porque olha só, desistência a qualquer tempo não dá. Está errado. Data da citação também não é. Está errado. Eu, antes de mandar o gabarito, eu vou rever esses arquivos, porque eu já tinha visto essas questões. Aqui, ó, a primeira não dá certo, porque a primeira ele... Peraí que estou olhando errado aqui na folhinha. É com, e aqui está sem. Então já furou. A legitimação processual para recorrer é da pessoa jurídica de direito público. Sim, porque aqui, como é uma questão que trata de entendimento, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, é aquele raciocínio que eu fiz. Só tem como desfazer a pessoa que tem o poder de comandar a ordem é a pessoa que vai desfazer. Então, aqui é uma questão de entendimento, ou seja, quem tem legitimidade para recorrer, porque se ao final for condenado, vai receber a ordem, né, para praticar o ato ou desfazer, é justamente a pessoa jurídica, e não necessariamente a autoridade coatora. Então, essa aqui é uma questão que não é literal da lei, é uma questão de entendimento. Por isso que eu falei, sempre prevalece isso, só pode desfazer o ato aquele de onde o ato foi emanado, que nem sempre é aquela pessoa que ali na linha de frente praticou. Então, o entendimento é o da letra B. Né? Mas é uma questão de... É uma questão de entendimento isso, não é uma questão literal, não tem um artigo, né? Ele trata exatamente isso, porque são questões de entendimento. Porque ele fala, tá vendo, autoridade coatora, porque se a pessoa que praticou o ato não é a pessoa que vai poder desfazer o ato, ela até está ali, né? Muitas vezes ela mas não é aquela pessoa que tem autoridade para desfazer, nesse sentido. Por isso que eu estou achando estranho. Ali é um entendimento, não está escrito isso na lei com todas as letras, né? Com toda certeza. Depois aqui,
Mas, de qualquer maneira, eu vou passar os olhos aqui, porque tem aquela outra lá que eu acho que eu comi uma opção, porque a opção que a gente fez é todos, e ela não está aqui. Então está errado. Eu mesmo já fui lendo, eu respondi e eu não achei. Então está faltando uma opção ali. Aí aquela ali, na hora de recortar e colar, ficou para trás uma letra E, que era 1, 2 e 3. Só pode ser. À luz da Lei 12.016, uma vez ciente do ato impugnado, a parte interessada poderá requerer o mandado de segurança no prazo de 120 dias, sem problema, né? Que é o artigo 23. Depois, quanto ao mandado de segurança, conforme a Lei, né, 12.016, das decisões proferidas em única instância pelos tribunais, quando a ordem for denegada, cabe recurso ordinário, isso a gente viu, que é o artigo 18. Acerca do mandado de segurança e considerando a Lei 12.016 da decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento. Está lá no artigo 7º, parágrafo 1º. 10. Acerca do mandado de segurança, assinale a alternativa correta à luz das disposições, né, da lei. Letra A. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. O ingresso do litisconsorte ativo somente será admitido após... Era isso que a gente estava falando antes, lembra? Aqui você tem um artigo, acabou que eu pulei, eu não falei desse artigo, falei? Eu não sei se eu falei, mas eu não li. Que eu falei que existe uma limitação exatamente nesse sentido. Eu tinha anotado e falei, peraí que eu vou falar um negócio. Depois eu não falei. Parágrafo 2º do 10. Parágrafo 2º do artigo 10. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho. Tá vendo? Então, após não é possível. Porque justamente o que se quer é impedir, né? Aqui diz que será, mas não será não. O que se quer é impedir exatamente a escolha do juízo. Porque depois que ele já despachou, quer dizer, ele recebeu? Então eu vou lá. Entendeu? A ideia é essa, é o parágrafo 2º do 10. Letra C. Contra a decisão que denega mandado de segurança pelo juiz de primeiro grau, aí apelação. Juiz de primeiro grau, apelação é letra C. É artigo 14, tranquilo. Depois na letra D, você vê, é reconhecida em todo caso a prestabilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursável. É exatamente o que não é. Nós já falamos hoje. 11. De acordo com a Lei 4717, que trata da ação popular, assinale a alternativa que representa uma afirmativa correta sobre a legitimidade de procedimentos. É a letra C. A letra D é que eu chamei a atenção, que a gente falou várias vezes sobre isso, né? Que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo. Não, a B diz que somente será admitido após. E o parágrafo 2º do 10 diz que após não será. Isso está errado. Então, C14, que é da apelação, C14. 11 eu estou lendo agora. Vamos lá, letra A. Apenas cidadãos com mais de 18 anos podem pleitear. Não, com mais de 18 anos, apenas, furou. Letra B. Qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação, declaração de nulidade de atos lesivos, podendo requerer certidões, informações às entidades que devem ser fornecidas em até 15 dias. A prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita apenas com a carteira de identidade, não apenas não. Letra D. Certidões e informações devem ser fornecidas sobre recibo e só poderão ser utilizadas. Não, a melhor aqui é a letra B. B de bola. Letra B de bola. 12. Determinado cidadão ajuizou uma ação popular em relação ao município de Uruguaiana, visando anular ato que considera ser lesivo ao meio ambiente. Sobre isso, é correto afirmar que, letra A, a legitimidade está correta e a ação popular pode ser proposta com esse objetivo. Sim, a ação deveria ter sido proposta por uma entidade associativa, pois o cidadão é parte legítima. Não.
A legitimidade para a ação é exclusiva do MP. Também não, bobagem. E a petição deve ser indeferida, pois a discussão sobre ato lesivo ao meio ambiente deve ser realizada via ação civil pública. Na ação civil pública, você tem, lembra, ali uma coincidência de objeto, mas na ação popular, que inclusive surgiu antes, você tem isso. Então aqui é a letra A, o resto está todo errado. A 13 é aquela que fala exatamente, considera-se patrimônio público para fins referidos na lei, que é o parágrafo 1º do artigo 1º. Os bens e direitos de valor somente. Letra A. Artístico, estético, histórico, turístico, mas ficou faltando o quê? Econômico. É a letra B. É a letra B, tá? 14 aqui. No tocante à ação popular enquanto ação constitucional, assinale a alternativa incorreta. Ação popular não consiste apenas na possibilidade de anulação de atos lesivos, mas também a possibilidade de declaração de nulidade. Ok. Quanto à legitimidade, não podem ser considerados legitimados ativos o estrangeiro, um indivíduo que está com direitos políticos perdidos ou suspensos, pessoa jurídica ou MP. Ok. A ação popular não admite reconvenção, tendo em vista a posição do cidadão que ajuiza a ação que, para a corrente majoritária, não age em defesa de direito próprio. Sim. Letra D. O prazo para a contestação da ação popular será de 15 dias, prorrogável por mais 15, mediante requerimento do interessado. Tá? Isso você tem ali no artigo 5º. Aqui. 20 mais 20. É 20 mais 20. A gente falou prorrogável, 20 mais 20. Então é essa aqui, porque eu falei 15 mais 15, mas o artigo fala 20 mais 20. Então, letra D de dado, porque queremos a incorreta. E a última, derradeira, olha lá, no ponteiro, no último minuto da aula, nos termos, nos termos da Constituição Federal e da ação popular, é correto afirmar, letra A, qualquer cidadão e o representante do MP são legitimados. Não, o MP está de fora. Letra B. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência está sujeita a duplo grau, não produzindo efeito, senão, depois de confirmada, 19, artigo 19. Depois, a sentença terá eficácia de coisa julgada, exceto se haver sido, já está escrito errado, se houver sido ação errada, e ficará o autor salvo integramente isento de coisa. Também errado. A boa é a letra B, artigo 19, e aí fechamos. Lá, no horário, olha o horário, sentiu?